Graça e paz, meu querido irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. É com uma grata satisfação e muita alegria no nosso coração que nós damos prosseguimento em mais uma quarta-feira no nosso estudo bíblico online da Igreja Presbiteriana de Ananindeua com o tema Igreja Local e Missões. Se você está aqui conosco, saiba que é um propósito de Deus que você acompanhe conosco esta sequência de estudos que tem nos movido a perceber como funciona a lógica da essência da igreja neotestamentária que se volta a cumprir o seu chamado da missão que o Senhor Jesus nos outorgou de ir por todo mundo fazendo discípulos. Então, você que tem nos acompanhado semanalmente já tem observado que a cada quarta-feira nós vamos nos aprofundando um pouco mais nesta nossa jornada. E não vai ser diferente. Nesta quarta, nós vamos para uma quarta parte do nosso tema do mês de maio, que diz respeito a fazendo a sua igreja crescer. Nosso tema geral, então, recapitulando, é Igreja Local e Missões. E neste mês de maio, estamos vendo, então, como fazer a sua igreja crescer. E isso vale, inclusive, para você que é de outra denominação, que nos acompanha aqui pelo Instagram ou pelo nosso site da igreja e também relacionado ao nosso canal do YouTube. Eu sou o seminarista Gabriel, da IPB de Ananindeua, Presbitério Metropolitano de Belém, e é uma alegria receber você aqui conosco. Não deixe de seguir a nossa página da igreja no Instagram, também curtindo este vídeo, compartilhando com quantas pessoas você quiser para divulgação do Evangelho do Reino de Deus. E também fica o convite para que você se inscreva no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos e produções aqui de estudos e conteúdos da nossa IPB Ananindeua. E estendo para você também que nos assiste nessa noite e de repente não é membro da nossa igreja, o convite para que você venha nos conhecer. Nossos cultos acontecem presencialmente aos domingos às 9 horas da manhã e 18 horas com a Escola Bíblica Dominical às 9 horas e o nosso culto de adoração e louvor às 18 horas. Você será mais do que bem-vindo entre nós. Inclusive, neste mês de maio, nós estamos trabalhando o tema da família, segundo o preceito da Palavra de Deus. Então, eu quero abrir um texto bíblico com você e convidar a sua atenção para ele, que é o texto que se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, os versos de 1 até o verso número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 até o verso número 8. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Hoje nós vamos falar também, dando continuidade a esse tema de fazer a igreja crescer, sobre estratégias bíblicas para dinamizar o crescimento da igreja. Então, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse texto muito conhecido por todos, inclusive por não crentes, é um texto clássico do Antigo Testamento e que retrata a visão do profeta Isaías
com respeito ao trono de Deus. Mas esse texto tem muito mais ligação com o chamado e a vocação de Isaías do que relacionado com essa visão sobrenatural que ele teve. Nós costumamos muitas das vezes, meus irmãos, ter um olhar de sobrenaturalizar os eventos das Sagradas Escrituras, e não há nenhum tipo de negativo aqui do que Isaías enxergou na sua visão, que foi de fato uma visão do trono de Deus. Ele não estava tomado de alucinações ou teria tido um devaneio, muito pelo contrário, ele de fato viu o trono de Deus. Mas nós somos convidados a enxergar nesse texto algo mais profundo, que é uma necessidade que Deus lança ao seu profeta de anunciar o seu reino e de proclamar então a mensagem do Senhor para um povo incrédulo, um povo que estava em pecado, que era o contexto aqui do profeta Isaías. Reis que não aceitavam a aliança do Senhor, reis que desobedeciam e negavam os ensinamentos do Senhor para o seu povo. E Isaías vem aqui com uma difícil tarefa, sendo ele também pecador, de levar esta mensagem com eficácia e intrepidez àquele povo. Então ele não se vê diante de outra alternativa, reconhece a sua condição de ser um homem de lábios impuros, mas ainda assim não foge da sua missão. E quando então o Senhor indaga ali nessa manifestação teofânica da Trindade, quem haveria de ir por nós, né? Representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você observa Isaías não temendo e dizendo: eis-me aqui. Esse é um convite que é feito para você também, para todos nós, que um dia fomos salvos pelo nome de Jesus Cristo e somos convocados a ir pelo mundo discipulando pessoas, anunciando uma mensagem de arrependimento e uma mensagem de graça e salvação. Portanto, meus irmãos, na primeira semana deste mês de maio, nós fizemos uma pequena introdução sobre a nossa temática aí relacionada a fazer a igreja crescer. No segundo encontro que tivemos, falamos sobre o método, falamos sobre alguns elementos que qualificam o método de Cristo Jesus para o crescimento das igrejas. Você pode acompanhar na playlist de estudos bíblicos aqui do nosso canal, ou então também verificar na aba de pesquisa os estudos anteriores para acompanhar, caso essa seja a primeira vez que você nos acompanha. No terceiro encontro, nós falamos então sobre a forma, que foi exatamente na semana passada, onde vimos que a igreja ela cresceu com uma forma. Ela não cresceu de maneira aleatória ou desordenada, ela cresceu de maneira espontânea, vertiginosa e ordenada. Foi o que vimos na semana passada. Você pode acompanhar esse vídeo aqui no nosso canal. E pois bem, então chegamos a este quarto encontro de 5, tendo em vista que o mês de maio nós temos 5 quartas-feiras para desenvolvermos esse assunto. E hoje vamos tratar deste assunto: estratégias bíblicas para dinamizar o crescimento da igreja. E nós apresentamos aqui para os irmãos de maneira muito direta e objetiva, com base em textos bíblicos. Não tem nenhuma dessas estratégias que este seminarista tirou da cabeça dele ou de algum livro. Isso tudo está na palavra de Deus. Eu quero que você cheque texto a texto o que nós vamos apresentar para você aqui nessa noite. E existem 9 estratégias que a palavra de Deus nos lança. Existem outras também, mas estas 9 que conseguimos recolher de maneira resumida e em que foram fundadas igrejas por homens que obedeceram à visão celestial, a mesma visão que Isaías teve, ou a mesma visão do chamado dos 12 lá, quando recebem do próprio Cristo uma grande comissão, como ela é estendida também para todos nós enquanto igreja do Senhor. Então, a primeira estratégia para crescimento saudável da igreja se encontra lá no livro de Atos, capítulo 1, versos de 13 a 15. E esta estratégia é o grupo de estudos entre vizinhos. Grupos de estudos entre vizinhos. Abra a sua Bíblia aí no texto de Atos, no capítulo de número 1, versos 13 a 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 13 a 15. E diz assim a palavra de Deus, acompanha aí na sua Bíblia onde você estiver.
Atos, capítulo 1, versos de 13 a 15. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. E aí o texto vai seguindo com o desenrolar dos acontecimentos que antecederam o Pentecostes. Observe aqui então que um dos primeiros textos que nos mostram esta estratégia eminentemente bíblica de crescimento da igreja é a formação de grupos de estudos entre vizinhos, entre irmãos, entre familiares. Observe que o texto diz que quando eles entraram na cidade, em Jerusalém, eles subiram para o cenáculo, ou seja, um grande espaço. Pode ser, alguns estudiosos dizem que este cenáculo foi o mesmo da última ceia, outros dizem que era apenas um espaço no templo em Jerusalém, onde eles conseguiram se reunir ali de maneira secreta que eu digo de maneira privativa, e ali veja quem se reuniam, os 12, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas. Então eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Então naqueles dias Pedro se levanta no meio deles, como diz o texto, para então formarem um grupo. E aí ele quantifica, Lucas, quando escreve Atos, esse grupo como sendo de 120 pessoas. O grupo de estudos entre vizinhos, entre familiares, é uma estratégia extremamente proveitosa quando estas pessoas são dirigidas pelo mover do Espírito Santo e na dependência e humildade de reconhecerem a palavra como elemento norteador e autoridade máxima destes encontros. De nada adiantará, entretanto, meus irmãos, que estes grupos se sirvam apenas para o engrandecimento pessoal de homens, de pessoas, de ideologias humanas, que sejam grupos apenas para lazer, que sejam grupos apenas para passatempo, para distrações. Esses grupos, veja que eram de perseverança em oração e no ensino apostólico. O ensino apostólico que nós temos hoje é o Novo Testamento, é a palavra de Deus que se completa no contexto revelacional do Senhor. Essa mesma estratégia ela vai estar replicada lá em Atos 2:46, quando diz o texto lá, após o Pentecostes, veja só o que acontece, verso 46, onde nesta porção do texto da palavra de Deus, de 42 a 47, do capítulo 2 de Atos, é mostrado como viviam os primeiros convertidos. E no verso 46 diz-se que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então eles estavam sempre em grupos. O evangelho ele não proporciona crescimento para a igreja quando vivenciado na experiência individualista. O evangelho ele precisa necessariamente, no contexto da igreja que cresce, ser vivenciado na experiência da comunidade, ser vivenciado na experiência do grupo, ser vivenciado na experiência da congregação. E essa congregação nós estamos falando do contexto da comunhão entre os irmãos e não especificamente, estritamente ligado ao fato da reunião no templo, embora ela seja extremamente importante também no contexto bíblico, porque é a celebração pública de adoração ao Senhor, o que se repete em todo o contexto da aliança. Grupos de estudos entre vizinhos. Esse mesmo exemplo ele é replicado em muitos outros locais da palavra de Deus, como lá em Atos 5:42, em Atos 12, verso número 2, você pode ir checando depois com calma, se você estiver assistindo esse vídeo na sua casa. Também no livro de Romanos, no capítulo 16, versos de 3 a 5, e em Romanos, também capítulo 3, versos 15 e 16. Então, a primeira estratégia são os grupos de estudos entre vizinhos. A segunda estratégia que nós queremos aqui mencionar é a colportagem. Aí você vai me perguntar, o que é isto? Isso é aquela coisa de manuseio de adubo para preparação de terrenos, compostagem? Não tem nada a ver com isso. Colportagem.
Abra a sua Bíblia aí, lá em Atos, no capítulo 8, e vamos ler os versos 4, 5 e 14. Atos 8, versos 4, 5 e 14. Veja aí comigo na sua Bíblia. É a colportagem. Quanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Verso 5. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. E o verso de número 14 diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. O verso de número 25 também desse capítulo 8 diz: eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O verso 26 diz: o anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E aí você conhece esse texto também, aí a partir do verso 40, também é dito: mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E no capítulo 9 de Atos também, versos 30 e 31, diz assim, verso 30, quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. E o verso 31 diz assim: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Então você deve estar se perguntando, o que é colportagem? Colportagem nada mais é do que a distribuição de literaturas, de materiais, não é? No contexto francês, essa palavra, que é originada lá, significava exatamente mascate, o entregador. E no contexto dos textos que nós lemos, o colportor, aquele que pratica a colportagem, ele é, na verdade, alguém que entrega, alguém que distribui algo. E o que estes homens aqui mencionados distribuíam, como Filipe, como o próprio apóstolo Paulo, era a palavra de Deus. Não apenas folhetos, simplesmente, vazios, sem propósito, não apenas qualquer tipo de convite e tal. Era a palavra de Deus. Não há nada de errado na distribuição de panfletos por si só, ou de outros materiais evangelísticos com esse propósito. O fato é que eles precisam sempre direcionarem-se e acompanhar um convite para que a pessoa se atente para o que a palavra de Deus ensina. É isso que você vê em um desses textos que nós lemos, quando Filipe se encontra com aquele eunuco, e então, lá no capítulo 8 de Atos, e então ele apresenta esclarecimentos àquele eunuco que, de passagem, vinha estudando sobre o texto do profeta. Então ele vem apresentando esclarecimentos sobre esta questão. Você pode observar comigo então que a colportagem é uma estratégia extremamente útil para o crescimento da igreja, que é a distribuição da palavra de Deus. Mas esse contexto não é apenas institucional, mas cada crente tem consigo esta missão. Quantas Bíblias você tem entregado nos últimos tempos? Será que você tem aproveitado as oportunidades de com a sua vizinhança, de com amigos do seu trabalho, de com amigos da sua área de estudos, ou então de familiares, pessoas queridas, pessoas que você tem algum contato? Será que você tem distribuído a palavra de Deus para essas pessoas? Você tem se esforçado para comprar Bíblias, para distribuir livros e distribuir guias de estudo para que possa ser apresentado o Evangelho para essas pessoas? Então, nós precisamos nos atentar para este método, esta estratégia também. Uma terceira estratégia muito proveitosa para o crescimento bíblico da sua igreja é a campanha de evangelismo e discipulado. Lá em Atos 19, verso 1 e de 7 a 10, que eu quero convidar a sua atenção para lermos, ele fala sobre essa estratégia terceira que nós apresentamos aqui, que é a campanha de evangelismo e discipulado. No livro de Atos, capítulo 10, capítulo 19, versos 1 e de 7 a 10. Atos 19, verso 1 diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos.
E os versos de 7 a 10 registram assim: eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aqui fica um importante alerta sobre essa estratégia, que é a campanha de evangelismo e discipulado. Muitas das vezes, as igrejas têm pensado, os crentes têm pensado que evangelizar é ir numa instituição, entregam uns 10 ou 15 folhetos, ou quem sabe até mais, dependendo da estrutura da igreja, e cumprir o meu papel. Nunca mais eu vou ver aquelas pessoas. Ou então você faz um culto em praça, um local de trânsito público, e ali você prega a mensagem do Senhor, entrega também uns convites, uns folhetos evangelísticos, e volta para sua igreja e continua como se nada tivesse acontecido. O método bíblico que nós observamos, não apenas nesse texto que lemos, como em todas as Sagradas Escrituras, a tomarmos pelo exemplo do próprio Senhor Jesus, é o método de discipulado, formação continuada de discípulos. Observe que Paulo, aqui quando estava em Éfeso, no contexto aqui de Atos 19, ele não mediu esforços, inclusive enfrentando resistências daqueles que falavam mal do caminho, para investir a sua vida e o seu tempo na formação de discípulos. E ali ele passa durante 2 anos investindo tempo de maneira a formar, sendo que ele ainda tinha investido 3 meses antes, frequentando a sinagoga onde pregava sobre o evangelho. E ele toma aqueles então que recebiam o evangelho e durante 2 anos os acompanha. Então observe que é uma tarefa árdua e que não pode apresentar na trajetória o requisito da pressa. É preciso que uma virtude do Espírito Santo seja muito cultivada no processo discipulado e evangelismo, o evangelismo de qualidade, que é a paciência. A paciência é um fator preponderante e importantíssimo na tarefa evangelística da igreja que quer crescer. A igreja que quer inchar, ela pode usar de outros métodos, lançar mão de outras ferramentas, distribuir panfletos em massa, fazer cultos que se adequem a tendências do momento contemporâneo, praticar muitas ações sociais, mas certamente este método é o que produz resultados mais profundos, mais genuínos para a igreja crescer de maneira qualitativa. Uma quarta estratégia que nós poderíamos citar aqui são os círculos de oração. Nós não estamos falando aqui dos círculos de oração enquanto entidades, como algumas denominações praticam, e não tem nada de errado também, se assim quiserem entender. Mas falamos do círculo de oração aqui, na verdade, da oração pública, da oração em conjunto, que deve ser incentivada e estimulada no seio das igrejas locais. Fica aqui o convite para você tomar um cafezinho também, acompanhando aqui esse bate-papo, esse debate nosso a respeito da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 16, retroceda aí 3 capítulos para acompanharmos o que tem a dizer este texto da palavra de Deus. Atos 16, de 12 a 16, diz assim, Atos 16, de 12 a 16. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos há alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que haviam ali se reunido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Então observe que esta personagem tão conhecida no contexto do Novo Testamento do livro de Atos, Lídia, ela era uma mulher de oração, diz o texto no verso número 14. E também observe que no verso 13, o apóstolo Paulo, acompanhado ali de Timóteo,
eles então vão também com o objetivo de pregar a palavra de Deus, aonde? Num local de oração. É o que está lá no verso número 13. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. O círculo de oração, ele é um local muito propício para desenvolver o engajamento espiritual e intercessório da igreja. Uma igreja que cresce é uma igreja que dobra os seus joelhos. Uma igreja que cresce, que se edifica, é uma igreja que não apenas se atenta para uma boa teologia, para uma boa prática de gestão, para uma boa organização da sua liderança, capacitação em todas as áreas do seu ministério, mas é uma igreja, sobretudo, que é uma igreja que ora, uma igreja que depende, que vive em oração e vive em intimidade com o Senhor, para crescer numa vida de oração e ter sensibilidade espiritual para o indicativo da vontade de Deus. Também uma quinta estratégia é a família. A família, enquanto uma base, ela necessariamente se desenvolve como uma grande base de dinamismo para o fortalecimento e o crescimento da igreja local. Nós costumamos dizer, aproveitando esse mês de maio que temos tido essa temática nas nossas celebrações dominicais, da família enquanto um projeto de Deus. A família, quando ela fortalece consequentemente a igreja. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 18, versos de 1 a 11. Diz aí a palavra do Senhor. Veja só. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês recaia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui nós vemos então Paulo se relacionando com 3 famílias distintas. A família é representada aqui pelo casal Priscila e Áquila. Também ele se relaciona ali com a família de Tício Justo, e que tinha uma casa ao lado da sinagoga, e também com a família do chefe da sinagoga chamado Crispo, tendo ali também ele crido no Senhor, e em visão o próprio Senhor o confortou, dizendo que tinha muito povo naquela cidade, confortando e encorajando o apóstolo Paulo no ministério que ele desenvolveu em Corinto com estas famílias, quando ele tinha saído de Atenas. Então observe que a família, ela precisa também ser observada enquanto uma base do crescimento da igreja de maneira ordenada e saudável. A igreja que cresce é uma igreja que acompanha e discipula famílias, instruindo-as na sabedoria, no temor do Senhor, como Paulo fez aqui com esses homens. Uma sexta estratégia para o crescimento saudável da igreja é a mobilização. O texto lá de Atos, capítulo 18, verso 19, diz assim. Atos 18, 19. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, observe a mobilização que Áquila, juntamente a Paulo e sua esposa Priscila, desempenhavam ali naquela cidade, em Éfeso, para então pregar o evangelho, mobilizando uns aos outros. Mas o texto de Atos, capítulo 11, versos 19 e 20, nos deixa isso ainda muito mais claro. Atos, capítulo 11, versos 19 e 20. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre
e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Versos ainda de número 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Na verdade, o livro de Atos inteiro, ele nos apresenta todo esse contexto de mobilização. Os que foram dispersos não ficaram, então, encostados, escondidos, após a perseguição feroz que se levantou contra a igreja após a morte de Estevão, que foi martirizado, então, o primeiro mártir da era cristã. É interessante notar que eles, então, eram engajados e mobilizavam-se e também aos outros para essa tarefa de pregação. Mesmo fugindo, mesmo sendo perseguidos, mesmo buscando escapar da ferocidade dos judeus que buscavam matar a eles, e também no contexto lá de Atos 18, quando falamos do exemplo de Priscila, Áquila e Paulo, mesmo enfrentando ali as adversidades que houveram na cidade de Éfeso, estes homens e mulheres se mobilizaram. A mobilização, ela é importantíssima, ela é imprescindível, eu diria, para a tarefa do crescimento da igreja. A igreja ela somente poderá crescer quando a sua liderança, e não só apenas ela, como também toda a membresia da igreja, esteja mobilizada a pregar o evangelho. A ação social é também uma sétima estratégia aqui de crescimento da igreja. Você pode ver comigo o texto lá de Atos 28, dos versículos de 1 a 10, Atos capítulo 28, de 1 a 10, onde ele vai nos mostrar que a ação social, sim, ela sozinha ela não leva ao crescimento da igreja, mas acompanhada do temor do Senhor e da prática primordial da igreja, que é pregar o evangelho, ela tem o seu valor. Atos capítulo 28, de 1 a 10. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade. E porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. E quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. E isso aqui foi logo após o naufrágio de Paulo, quando estava sendo enviado para a Itália. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre, e Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe a mão e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Observe então que a assistência ela ocorreu aqui de ambos os lados. Tanto Paulo e aqueles que naufragaram juntamente ali em Malta foram assistidos pelos nativos, com donativos, com aquecimento da fogueira feita para acolhê-los, como também Paulo ele estende a sua bondade, a sua piedade para curar as enfermidades ali, sobretudo do chefe daquele vilarejo e também de todos aqueles que lhe procuraram. A igreja ela precisa ter em vista, como nos esclarece o apóstolo Tiago em sua carta, que a nossa tarefa de pregar o evangelho ela está assim acompanhada de um dever, uma responsabilidade. Nós não levamos o pão sem a palavra, mas não podemos também levar a palavra sem o pão. Não podemos observar, e sobretudo em relação à nossa família da fé, que hajam irmãos passando necessidades, o que é motivo de vergonha para a igreja do Senhor. Então a igreja ela precisa se atentar para esta importante necessidade que é a de transmitir o evangelho, também tendo em mente o cuidado social, a hospitalidade, o acolhimento, o alimento. A igreja ela não pode fechar os olhos para esse dever que tem, que não é primordial, é verdade, mas desenvolve também temor no coração daqueles, pois observa a graça comum do Senhor se achegando a eles.
para apresentar a graça especial que é a salvação. Então Paulo ele usa também muitas outras ocasiões destas situações para plantar a semente do evangelho para o qual ele foi chamado a pregar naquelas regiões aos gentios. Então observe que Paulo ele não se furta também de tanto receber a assistência social que necessitava naquele momento, por ser um náufrago, juntamente com outros que ali estavam naquela embarcação que foi levada a pique, mas também ele se importa com as vidas. Quando o crente ele se importa com vidas, ele sabe o valor e a urgência da mensagem que ele prega, ele tem em mente também o cuidado com o lado social. Uma oitava e penúltima marca e estratégia para dinamizar o crescimento da igreja são as correspondências e visitações. Visitas pessoais e correspondências. Lá, agora mudando do livro de Atos, vamos para a segunda carta de João, no capítulo de número 1, e vamos ler os versos 12 e 13. Segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, versos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita mandam saudações. Então, note que João aqui com muito carinho, disse na história, a tradição cristã, que João era o mais amoroso dos apóstolos. Ele tinha um acalanto, uma palavra doce, mas ao mesmo tempo assertiva sobre as verdades do reino de Deus, por ter sido o apóstolo amado do Senhor Jesus. Ele que tinha grande intimidade com o mestre. E ele trazia então consigo palavras também de conforto. Disse na história dos pais da igreja que ele já no final da sua vida, já após sair da ilha de Patmos, somente poderia ser carregado nos ombros dos presbíteros das igrejas, onde ele teve a oportunidade de acompanhar, já no final do primeiro século, e ele então, não podendo mais desenvolver grandes sermões, como certamente os outros apóstolos, ele apenas dizia a eles: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então olha só, aí irmãos se convertiam, caíam as lágrimas, tinham seu coração profundamente impactado por esta mensagem. O convite de João ele é extremamente urgente e também necessário nos dias de hoje. A visitação que ele coloca aqui como objetivo que ele tinha na saudação final da segunda carta é também um grande método para o crescimento da igreja. A correspondência, que foi o próprio método das cartas que os apóstolos se utilizavam aqui para exortar as igrejas, para expressar o seu cuidado, o seu amor para com aqueles irmãos, é um método importante. E hoje nós temos muitos meios tecnológicos para fazer o uso dessa ferramenta da correspondência, não necessariamente pela carta a ser colocada lá no correio. Você pode usar de e-mails, você pode usar de publicações, o WhatsApp, enfim, tantas plataformas, e às vezes nós não temos utilizado estes meios com sabedoria. Muitas vezes temos desprezado e inutilizado com compartilhamento de bobagens, de fake news, de notícias inúteis, fúteis, banalidades, curiosidades, enfim, polêmicas. Tudo isso toma tanto o nosso tempo. O apóstolo Paulo aos Efésios diz que nós precisamos andar remindo o tempo. Visite crentes. A igreja, você quer ver a igreja crescer? Visite pessoas. Visite irmãos da igreja que estão passando dificuldades espirituais, dificuldades sentimentais, dificuldades emocionais, profissionais. Visite, passe um tempo com essa pessoa, caminhe uma milha a mais. Esteja disposto a visitá-las, esteja disposto a ser visitado também, para você ser edificado. A igreja que cresce é uma igreja que desempenha de maneira acurada, de maneira comprometida o ministério da visitação. E a última estratégia, para nós encerrarmos nosso estudo dessa noite, fala sobre a evangelização dirigida a grupos especiais. Lá em Atos 17, de 1 a 34, eu quero convidar a sua atenção para esse texto. Nós não vamos ler todos, apenas uma parte deles. Atos 17, de 1 a 34, quando fala do texto onde, na verdade, esse capítulo inteiro, ele vai falar sobre uma empreitada evangelística aqui de Paulo e Silas, que passam
em Tessalônica, em Bereia, em Atenas. E lá no finalzinho, no verso de 32 a 34, diz assim, Atos 17, 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Então observe o fruto da pregação de Paulo e Silas em Atenas. E aqui mesmo debaixo de zombaria de muitos em relação à doutrina da ressurreição dos corpos, quando Paulo vai mencionar esta questão aos atenienses, alguns creram. Então você observa o resultado de crescimento ligado aqui à evangelização dirigida a grupos. Quando eles passam por Anfípolis, a Polônia, e chegam a Tessalônica, eles pregam aos tessalonicenses, e ali eles falam a mensagem de Cristo, a ressurreição, do arrependimento e da graça do Senhor, aqueles irmãos e aqueles que os ouviam ali em Tessalônica. Também quando eles chegam a Bereia, eles encontram outro grupo, inclusive os bereanos eram um grupo bastante desconfiado, e checavam nas escrituras e nos rolos da lei tudo aquilo que o Paulo estava a pregar com Silas, checando então para ter certeza de que não estavam pregando nada inverídico ou mentiroso. E a mesma coisa acontece em Atenas. Observe que o método que Paulo e Silas usam em cada um desses grupos é diferente. Eles usam uma abordagem diferenciada para cada grupo. E nós, enquanto igreja, e se desejamos crescer para a honra e glória do Senhor de maneira saudável, precisamos entender que existem sim mensagens a serem dirigidas. Não é a mensagem que mudou, é a maneira de abordá-la, de apresentá-la. Você não pode pensar que você vai apresentar a mesma mensagem que foi pregada no domingo, no culto de adoração, às 18 horas, na nossa igreja, e vai usar para evangelizar num presídio, por exemplo, numa unidade penitenciária. Você não pode pensar que você vai usar a mesma mensagem que vai pregar numa unidade penitenciária, num abrigo de idosos, numa unidade de acolhimento de crianças, ou então num asilo. Vários são os grupos representados na nossa sociedade atualmente, como aqui no exemplo do texto era Tessalônica, Bereia, Atenas. Hoje nós temos tribos urbanas, nós temos grupos específicos que precisam da mesma mensagem apresentada de maneiras distintas, sem negociar as doutrinas da nossa fé, a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, mas usando dos meios necessários para apresentar. Quem sabe num grupo haja mais efetividade no evangelismo se usando uma roda de conversa, e pode ser que no outro grupo você precise ser mais breve, uma música surta muito mais efeito. Pode ser que no outro grupo o método das entrevistas individuais com as pessoas e depois em grupo surta mais efeito. Quem sabe no outro grupo o método dos testemunhos surta mais efeito. E observe, eu deixo aqui o alerta, porque nós não estamos falando de culto, nós estamos falando de evangelização. Esse é o método para dinamizar o evangelismo, o crescimento da igreja. Falamos aqui dos grupos de estudos entre vizinhos, que são os pequenos grupos, a colportagem, que é a distribuição de materiais e sobretudo, da palavra de Deus e literaturas afins. Falamos da campanha de evangelismo e de discipulado, falamos dos círculos de oração, dos grupos de oração, falamos do investimento na evangelização das famílias, falamos aqui da mobilização em torno da urgência do evangelho, falamos da ação social, falamos da correspondência e visitação e falamos aqui da evangelização dirigida aos grupos. A igreja não pode temer evangelizar o surfista, evangelizar os roqueiros, evangelizar motociclistas. Ela precisa estar onde há necessidade, e aonde há necessidade em todo mundo. Paulo e Silas não mediram esforços e se mantiveram apenas atentos às necessidades dos judeus, dos gentios também, foram atrás de todos aqueles que estavam na sua trajetória para receberem a palavra de salvação. Tessalônica, Bereia, Atenas, Ananindeua, são todos locais que são alvos e possuem grupos específicos, distintos, com as suas marcas culturais e antropológicas, e que precisam ser objeto do nosso estudo. Não adianta também
Pensamos que é só separar um grupo e vai anunciar de qualquer forma. É preciso que se estude, que se entenda como funcionam essas tribos urbanas, esses grupos. Existem em entidades e agências missionárias uma gama de métodos para trabalharem com esses tipos de grupos, de pessoas na nossa sociedade, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Então, é preciso que tenhamos versatilidade, como o próprio apóstolo Paulo relata, tendo se feito grego para os gregos, judeu para com judeu, gentio para com os gentios, a fim de em tudo trazer a cabo a mensagem de salvação aos que eram do Senhor, aos que pertenciam ao Senhor nessas mais diferentes localidades. Meu irmão, aqui ficamos por esta quarta. Eu espero ansiosamente por você na próxima semana para continuarmos na nossa jornada sobre a Igreja Local e Missões. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, a sua curtida aqui e também de fazer os seus comentários, suas perguntas, dúvidas, o que surgir. Contribua, porque assim você também está participando e se engajando na nossa missão. E é importante que fique registrado, você vai ser muito bem recebido na nossa igreja. Faça-nos uma visita. Nós nos reunimos presencialmente todos os domingos às 9 e 18 horas. Eu sou o seminarista Gabriel. Foi um prazer receber você aqui nesta quarta-feira para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.